Oi, crianças, vamos lá, tá? Vamos continuar o assunto sobre a Palestina, tá bem? Esse, vamos dizer assim, que é um dos últimos assuntos que a gente vai ver para o início da prova, tá? Que eu não sei se a tia Vânia já falou para vocês, mas as provas eu acredito que começam semana que vem, tá ok? Então vamos lá, tá? Vê lá, a gente ficou, na última aula que a gente parou, a gente falou dos palestinos, né? E falou principalmente das formas de governo, não é isso? Então os palestinos eles tiveram três formas de governo. Primeiro, o patriarcado, tá? O patriarcado que a gente chama assim, né? Porque quem liderava as primeiras, vamos dizer, as primeiras organizações que eram chamadas de tribos, né? Eram os patriarcas, né? Por isso que a gente chama de patriarcado. Os patriarcas eram as pessoas mais velhas, né? Consideradas as pessoas mais velhas. Então, aquela pessoa mais velha que tinha mais conhecimento que era, vamos dizer assim, votado, né? Para ser o patriarca daquela tribo, tá? Então, como a gente não tinha apenas um patriarca em cada família, né? Tinha um patriarca controlando, então a gente chama de patriarcado, né? Então a gente vai ter o patriarcado, depois do patriarcado a gente vai ter o juizado, né? E depois do juizado, né, que são os juízes, a gente vai ter a monarquia, tá? Então vê só, a gente hoje entra no juizado, tá? Lembrando que lá no patriarcado a gente teve, né, o último patriarca foi quem? Foi Josué, né? Então Josué ele vai ficar, né? Ele vai suceder depois de Moisés, né? Então Moisés ele não deixa descendente direto, então quem fica no lugar é Josué, que seria, né, que era o braço direito de Moisés, né? Moisés ele faz a retirada do povo do Egito pelo deserto, né, a mando de Deus, e aí ele não consegue chegar à Palestina, né, porque eles passam 40 anos vagando no deserto, e aí o que é que acontece? Josué, ele assume o lugar, tá bem? Então, é aí que a gente vai continuar, tá? Por quê? Porque no juizado, tá? A gente vai ter lá no patriarcado, o último patriarca vai ser Josué, tá? Então, Josué, ele vem, tá? Lembrando para vocês que a gente falou quase nesse instante que Josué, ele sucede Moisés, então ele vai liderar, tá, a luta do seu povo, que quem era seu povo? Os hebreus, né? Para a reconquista da Palestina. Lembrando aqui que na aula passada, lá no vídeo, tá certo? Passado, eu comentei que a Palestina, né, antes, vamos dizer assim, terra dos hebreus, eles saem da Palestina porque a Palestina estava enfrentando uma seca muito grande, né, prolongada, e como eles não queriam morrer de fome, o que é que eles fazem? Eles saem da Palestina, vai para o Egito, tá? Enquanto eles estavam sendo o Egito estava sendo dominado, né, por outro povo. E aí eles conseguem conviver muito tempo lá até que os egípcios tomam de volta o Egito, né, e fazem dos hebreus escravos, né, cativos, vamos dizer assim, por isso que é chamado de cativeiro, né? Então eles passam muito tempo lá sendo humilhados e sendo tratados como escravos. Então o que é que acontece? Deus, tá? Como eles eram hebreus, eles acreditavam nisso, né? Deus manda Moisés retirar o povo dele lá do Egito, tá? Então Moisés vai fazer isso. Então vai acontecer a saída do Egito, tá certo? Para a volta para a Palestina, tá bem? Então eles passam esse tempo aí todinho, né? Eles atravessam o deserto, vai passar 40 anos para poder chegar na reconquista da Palestina. Claro que com 40 anos, tá certo? 40 anos depois, a Palestina não vai ser mais considerada território dos hebreus, tá bem? Então, é por isso que quando eles chegam lá, que eles vão querer de volta o território deles, o povo que já estava morando lá não vai querer dar de volta. Então, eles vão ter que fazer o que? Eles vão ter que reconquistar. Vão ter que, tá certo, expulsar o povo que morava lá para
ficar no seu devido lugar como era antes, tá bem? Não foi uma forma amigada, tá certo? Amigável de conquistar de volta o território, não. Então, como, tá certo? Josué, ele, tá? Termina, né? Não conseguindo fazer, vamos dizer, essa reconquista, tomar de volta, ele consegue concluir, deixar o povo lá, tá? Perto da Palestina, só que aí o que é que vai acontecer? Para tomar de volta, tá certo? Criado uma nova forma de governo, que aí vai ser o juizado, tá bem? Essa luta, né, a volta, né, a reconquista para ter de volta a Palestina, vai ser dominada, ou seja, quem vai tomar conta não vai ser mais o patriarcado, porque lembrando aqui que os patriarcas, eles tinham, né, as três missões, eles eram chefes militares, eles eram políticos e eles eram religiosos, mas eles eram chefes de família, então eles não sabiam muito de luta, eles não entendiam muito de luta, né? Então, com Josué, tá, que foi o último patriarca, passa o governo para os juízes, tá? Os juízes, eles não vão ser aquele pessoal que vai determinar, tá, a causa eu cometi um pecado, eu cometi um erro, eu vou dar a pena, não. Os juízes, eles também tinham, tá, essas 3 em 1. Eles eram chefe militar, eles eram políticos e eles também eram chefe religioso, tá? Então, eles é que vão depois, tá? Então, o último patriarca, tia, é Josué, sim. Tá certo? Josué é o último patriarca. Quando Josué falece, inicia o governo dos juízes. Que aí a gente vai ter os 3 principais, tá? Que vai ser, ó, o primeiro vai ser Gedeão, depois Sansão e depois Samuel. Sansão, sim, aquele que tinha, tá certo, o cabelo muito grande, que a promessa, tá certo, seria que ele não poderia cortar o cabelo. Então, quando o cabelo dele é cortado, ele perde as forças, tá? Então, essa é a história também de Sansão, tá bem? Se tem relação com a Bíblia, é fato que, tá, de acordo com algum período da história, ele termina perdendo algumas batalhas, mas, tá, depois ele, antes de falecer, ele termina dando vitória, tá, aos hebreus contra os filisteus, tá bem? Então, vê só. A gente tem o destaque, tá, para Gedeão, para Sansão e para Samuel. O último vai ser Samuel, tá certo? O último juiz é Samuel. E o que é que acontece? Presta bem atenção. No governo de Samuel, consegue, tá, de volta a Palestina. Então, eles conseguem conquistar a Palestina, tá? A Palestina, conquistada pelos hebreus, né, tomada de volta, é dividida em 12 tribos, né? Como se fosse assim, 12 estados, né? A Palestina é um país e as 12 tribos seriam um estado, tá bem? Então, em 12 tribos, né? As chamadas 12 tribos de Israel. Por quê? Porque os hebreus eram chamados também de israelita, tá? Por causa de quem? Por causa de Jacó, né? Que muda o nome para Israel, tá bem? Então, vê só. As 12 tribos de Israel. Para manter, tá certo? Para manter o povo unido, porque quando a separação, tá certo? Antes era Palestina e se decide dividir a Palestina em 12 tribos, Samuel pensou assim, opa, se está sendo dividido, cada tribo vai pensar de um jeito diferente, então vai começar cada um a discutir com o outro. Então Samuel pensa assim, não, para manter o povo dele unido, tá certo? Para manter o povo dele unido e manter a defesa do território. Por quê? Porque se cada um pensa diferente, vejam bem o que é que eu vou explicar. Se cada um pensa diferente, o que é que acontece? Acontece de não ficarem unidos. Então, aquele povo lá, tá certo, que tá pensando em conquistar a Palestina, reconquistar, estão entendendo? Porque eles foram expulsos. O que é que vai acontecer? Eles vão aproveitar, tá certo, essa diferença, né, de opinião para atacar justamente onde está sendo mais fraco. Então Samuel também pensou desse jeito. Então, para manter a defesa do território e manter o povo unido, ele vai, tá certo, e institui a monarquia. Ele não
passa o governo dele para um filho, tá? Ele institui a monarquia, que aí o próximo que vai substituir ele não vai ser chamado de juiz, e sim de rei, tá? Então, a monarquia, ela dura quase um século, tá bem? Dura quase um século. O rei, ele também centralizava o poder, tá? Assim como o patriarcado e assim também como o juiz. Ele era chefe militar, ele era, tá certo, político e religioso, tá? Mas a gente vai ter o destaque para Saul, para Davi e para o rei Salomão, tá bem? Deixando bem claro que Saul vai ser o primeiro rei, tá? Mas Davi não era filho de Saul, tá bem? Ele era genro, porque ele termina casando com a filha de Saul, tá? Mas a gente vai ter Salomão, que é filho do rei Davi, tá bem? Então, vê só. A gente vai ter primeiro, tá? O rei Saul, né? Que ele termina perdendo, né? Guerras por desobedecer a Deus, né? Então, ele começa a se achar muito poderoso, então ele começa a desobedecer a Deus e Deus faz com que ele termine perdendo a guerra para os filisteus, que era o inimigo mais, vamos dizer assim, mais poderoso dos hebreus, tá? Então ele termina perdendo. Nessa guerra, tá? Para Saul não cair na mão dos filisteus, ele comete o quê? Ele comete suicídio, tá? Então ele se mata para não cair nas mãos dos filisteus. Então quem é que assume, tá? Deus, ele determina que quem seria o rei Davi. Cadê onde foi que eu botei? Davi, tá? Então Davi, ele vai ser um rei muito obediente a Deus, muito temente a Deus. Então ele vai conseguir grandes vitórias, né? Então ele termina unificando as tribos, tá? Que foi dividida em 12 tribos, né? Que foi chamada as 12 tribos de Israel. No governo de Samuel, que se separou. Então o que é que acontece? Davi, ele unifica, volta a ser chamada de Palestina, tá? Ele cria, né? Ele transforma, vamos dizer assim, ele institui uma capital para a Palestina que passa a ser chamada de Jerusalém, né? Expande o território da Palestina, né? Para vocês terem uma ideia, de acordo com a história, Davi nunca tinha perdido uma guerra, nunca perdeu, né? Porque ele era temente a Deus, né? Então ele consegue, em todas as guerras que ele entra, ele consegue expandir a Palestina. Então a Palestina se torna bastante grande em quantidade de território, tá? Mas só que aí ele chega a falecer, né? Quem vai assumir o lugar do rei, né, Davi, vai ser o seu filho Salomão, que na Bíblia Salomão é o rei mais sábio de toda a história, tá certo? Porque ele pediu a Deus sabedoria, né? E aí ele saiu conquistando várias coisas através da sabedoria. Então, vê só, ele herdou já, tá certo, do próprio rei Davi, do pai dele, um governo, tá, uma monarquia já consolidada. Então ele não teve muito trabalho não, porque o rei Davi, ele deixou já a coisa bastante encaminhada para Salomão, tá? Aí no governo de Salomão houve um desenvolvimento além do normal, do que já acontecia lá no rei Davi, né, com seu pai. Só que Jerusalém, que era a capital da Palestina, se desenvolve bastante, principalmente no comércio, no artesanato e na construção de obras públicas, principalmente, tá, na construção do Templo de Jerusalém, que eu acho que vocês já ouviram falar, né? Para quem é religioso, para quem lê a Bíblia, sabe ou já ouviu a história do Templo de Jerusalém. Mas tá certo, vocês serem mais curiosos ainda, quando vocês terminarem aqui o vídeo, bota lá no Google, tá certo? Ou no YouTube, você vai ver lá, tá? Procura lá assim, Templo de Jerusalém, você vai ver que ele era belíssimo. Para falar a verdade, tá certo? As paredes, elas eram feitas, as paredes eram feitas de ouro, tá? Por quê? Porque era um templo de adoração a Deus, tá? Lá nesse templo de Jerusalém deveria ser guardado a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era, para os hebreus, era, vamos dizer assim, um local, era um local, né, uma arca onde se guardava as tábuas da lei.
Essas tábuas da lei foi recebida por quem? Tá? Foi recebida, né, por Moisés para determinar, tá certo? Os 10 mandamentos. Então, as tábuas da lei tinham os 10 mandamentos que os hebreus deveriam seguir, tá bem? Então, estava guardada, desapareceu, tá certo? Porque os filisteus terminaram queimando o templo de Jerusalém, depois ele foi reerguido, só que aí as tábuas da lei, né, dos 10 mandamentos, terminou desaparecendo e até hoje a gente não tem, vamos dizer assim, notícia das tábuas, mas se tem, tá, a Arca da Aliança, ok? Vê só. Foi também no governo de Salomão que a gente vai ter as festas religiosas, né? Porque ele institui as festas religiosas que eram comemorações do povo hebreu, tá? Nós fazemos algumas festas, como por exemplo a Páscoa, mas não é do mesmo sentido que eles fazem lá. Aí vê só, eu botei só o nome delas aqui. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão colocar do lado o significado de cada uma, porque ela com certeza cai na prova, tá bem? Então vê só. O Sabat, tá certo? O Sabat, ele é o quê? Ele é a comemoração do 7º dia da criação, tá? Do 7º dia da criação. Por que se chama de Sabat? Porque é justamente o sábado, tá? Então, eles não acreditam que o 7º dia da criação tenha sido domingo, né? Para eles, o 7º dia da criação é o sábado. Então, Deus começou não pela segunda, e sim pelo domingo, tá certo? Por isso que tem domingo, segunda. Segunda seria o 2º dia, entendeu? Então, para eles, Deus descansou no sábado e não no domingo. Então, o sábado, o Sabat, né, é a comemoração do 7º dia da criação, tá? A Páscoa, a gente comemora a Páscoa, que é o quê? A ressurreição de Cristo, né? A saída da morte para a vida. Lá eles comemoram a Páscoa lá, tá certo? É a comemoração do Êxodo, né? Ou seja, quando eles saíram do Egito, né? Quando Moisés tirou eles do Egito, né? E leva para o deserto. Então, essa é o que eles chamam de Páscoa, é a libertação lá do Egito, tá? Que eles chamam de Êxodo, né? Essa saída. Então, a saída do Êxodo. O Pentecostes, tá certo? O Pentecostes é quando eles recebem, né? É a comemoração do recebimento das tábuas da lei. Tá? Então, quando eles recebem as tábuas da lei que contém os 10 mandamentos, eles fazem o Pentecostes. Então, toda vez eles lembram, né? Eles têm essa data para poder se lembrar do recebimento das tábuas da lei. E a gente tem o tabernáculo, tá certo? Que o tabernáculo é a festa de comemoração da passagem pelo Egito, tá certo? Então, da sobrevivência pelo Egito, que foram 40 anos. Então, 40 anos não é... Tá certo? 40 dias nem 40 horas, é muito tempo, tá? Por isso que eles comemoram, e essa comemoração é chamada de tabernáculo, tá bem? Então, eu acredito que vocês não tenham tido dúvida, mas se tiver dúvida, faz feito os meninos fazem pra mim, tá? Que sempre tá perguntando lá no Zap, e aí a gente tira as dúvidas ou pelo Zap ou no próximo vídeo, tá certo? Fiquem com Deus, estudem, já vão estudando os vídeos para poder tirar nota boa na prova, tá bom? Cheiro!